Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Marcos Rachid, eu sou um dos responsáveis pelo marketing na Spark Sarco. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: vocês me escutam bem? Vocês estão vendo a apresentação da Heloise? A gente tem um espaço de perguntas, fiquem à vontade para estar respondendo a gente por esse espaço, tá? Legal, legal, bacana. Agradeço aí quem está me respondendo. Bom, pessoal, a gente vai iniciar esse webinário hoje com a Heloise Rocha, ela que é gerente de engenharia da Spark Sarco. Eu vou estar aqui para estar respondendo pergunta para vocês, tá? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para estar perguntando aqui no chat. Eu vou estar interrompendo a Heloise para fazer a pergunta de vocês. No caso, a gente deixa 10 minutos ao final do treinamento para a gente estar respondendo perguntas, tá? Então, alguns treinamentos a gente não tem esses 10 minutos, mas a gente tem um espaço na nossa pesquisa de satisfação para vocês estarem fazendo as perguntas e a gente respondendo por e-mail para vocês, tá? Para a gente iniciar, então, alguns recados iniciais, a gente tem um certificado de participação ao final desse treinamento. Ele está atrelado a uma pesquisa de satisfação que é bem rapidinha e ela ajuda a gente a estar melhorando os treinamentos, tá? Então, eu peço para que todos, ao final do treinamento, respondam a nossa pesquisa e também a gente vai estar mandando para vocês, em até 7 dias, o certificado de participação. A Heloise vai estar dando uma introdução para vocês, vai falar um pouco mais sobre os nossos treinamentos presenciais, que acontecem no Brasil todo, e qualquer dúvida eu vou estar por aqui. Então, muito obrigado, Heloise, fique à vontade. Obrigada, Rachid, aí pela introdução. Pessoal, bom dia. Meu nome é Heloise, vamos nessa. Mais um webinário da nossa sequência aqui, anual. Então, hoje o webinário, o tema é Aprenda a quantificar os benefícios sustentáveis em seu sistema de vapor. Vamos lá. Seja bem-vindo ao nosso webinário. Meu nome é Heloise Soares Rocha, sou gerente de engenharia de aplicação aqui na Sarco. Eu trabalho aqui na Spark Sarco há 10 anos, há 1 ano e meio mais ou menos aí, estou trabalhando com alguns projetos de quantificação de benefícios sustentáveis ao cliente, dentro da estratégia da Spark Sarco, né? Esta é uma das estratégias foco, né, da nossa companhia, e também uma das estratégias foco do mundo aí, né? Como eu, Fortunato, aí nos outros webinários estamos falando aí com vocês, para quem acompanhou os outros webinários. Para quem não acompanhou, não tem problema, quem quiser acompanhar, a gente manda o link para vocês e vocês podem acessar e assistir pela primeira vez ou assistir novamente, sem nenhum problema. Então, atenção, assista até o final, se possível, né, esse webinário, somente os participantes que assistirem este webinário até o final e responderem a nossa pesquisa, como o Rachid falou, vão receber aí o certificadinho de participação em nome de vocês. E como funcionará o nosso webinário? Esse webinário vai ter a duração de 1 hora, né? Nós marcamos aqui das 11 ao meio-dia, 50 minutos de apresentação e, se possível, 10 minutos para perguntas e esclarecimentos. Seu microfone vai estar mudo durante toda a sessão, então envie as perguntas por meio da função Perguntas, que pode ser encontrada aí no painel do webinar. E as perguntas que não forem respondidas no tempo serão respondidas por e-mail, ok? Como é a tela aí do GoToWebinar, para quem tem dúvida, temos o painel de controle e temos a área de perguntas. Aí aqui você pode digitar e mandar a sua perguntinha para que a gente possa responder se estivermos dentro do tempo. Então, vamos iniciar o nosso webinário, primeiramente falando dos valores da Spark Sarco, né? Quais são os nossos valores enquanto companhia? Nosso primeiro valor é segurança, nosso segundo valor, colaboração, terceiro valor, foco no cliente, quarto valor, excelência, quinto valor, respeito e sexto valor, integridade. Como nosso primeiro valor, né, aqui na Spyrex é segurança, nada mais justo do que começar nossa apresentação por um momento de segurança. E hoje eu selecionei um assunto que acredito que é pertinente a todo mundo que utiliza celular, que utiliza computador, enfim, quase que toda a população aí, né? Coloquei algumas imagens, o pessoal mexendo no celular, jogando videogame, né? Enfim, trabalhando, todo mundo exposto aí às telas, né? Durante o dia, as variadas telas que nós fomos expostos durante o dia.
E como diminuir o tempo de tela, né? Porque esse tempo de tela afeta também a nossa saúde, né? E ao fim do dia vocês podem notar algum cansaço no olhar, dores nas costas. Então, como a gente pode tentar diminuir, quando possível, esse tempo de tela, apesar de todos trabalharmos aí muitas vezes com esses dispositivos. Então, anote o tempo que você usa o celular, né? No próprio celular dá para fazer isso, até para você ter uma noção de quanto tempo você despende no celular. Estabeleça limites para você, né? Poxa, determinado período, determinado horário, eu não vou olhar, não vou usar o celular. Identifique quais são os seus gatilhos. Se os seus gatilhos são aquelas mensagens de informação, as notificações, né? Então, se aquilo te deixa apreensivo, tire as notificações, né? De repente não é tão necessário. Teste alguns dias sem notificação para que você possa ficar sem aquela ansiedade, né? Acabe com o FOMO, que é o medo de estar perdendo algo, na sigla em inglês, que vem aí das notificações, né? Medo de estar perdendo uma informação, de estar perdendo uma mensagem. No passado, né, não tinha isso. Então, as pessoas acabavam perdendo, muitas vezes o perdendo ganhando, né? Escolha atividades mais saudáveis, estabeleça zonas livres de celular, né? Até na sua própria casa ou no próprio trabalho. Não vou olhar em determinados lugares. Faça uma higiene do sono, né? Tente não olhar para o celular antes de dormir. Desative as notificações. Delete coisas do celular que você pode usar no laptop, né? Que você tem uma tela melhor para visualização. E controle o tempo no celular em crianças por aplicativos que limitam o tempo de uso ou pela aba de cuidados parentais no próprio celular. Né? A gente tem notado que as crianças têm ficado bastante tempo, muitas vezes, em celular, e nós, né, como pais, como adultos, aí, podemos ajudá-los nessa rotina que não fazia parte da nossa rotina quando era criança. Né? Então, é um mundo novo para todos nós e que traz problemas novos também para todos nós. Então, esse é um momento de segurança, acho bastante pertinente, porque, inclusive, faz parte assim, do dia a dia de todos nós, né? Tomarmos esse cuidado. Vamos, então, para o grupo Spirax-Sarco, né? Conheça o nosso grupo, conheça o grupo Spirax-Sarco. O grupo global, Spirax-Sarco Engineering PLC, né? É composto pela divisão aqui de gestão de energia térmica, que é o Steam Specialties, de onde eu falo, que é a Spirax-Sarco. Esse grupo é composto por Spirax-Sarco e Gestra, focado em sistemas de vapor industrial e comercial. Mas também é composto pela Electric Thermal Solutions, Chromalox e Thermocoax, soluções de aquecimento elétrico e gerenciamento de temperatura, além, também fora aqui da gestão de energia térmica, o grupo Watson Marlow, com bombas peristálticas e tecnologias de fluidos associadas. Tudo isso dentro da aba aqui da Spirax-Sarco Engineering PLC. Em 2022, criamos valor através de 3 aquisições importantes para o futuro, né, visando a parte digital e de sustentabilidade. As empresas adquiridas foram Cotopaxi, Vulcanic e Durex Industries em 2022. Nossa cobertura global exclusiva, né? Estamos em unidades operacionais em 146 países, escritórios de vendas em 21 países e presença direta em 67 países. Né? Mais de 10.400 funcionários ao redor do mundo, mais de 2.100 engenheiros de vendas e serviços diretos, né? Como eu disse, presença direta em 67 países, enfim, 146 unidades operacionais e atendendo a clientes em 165 países. Então, realmente, a nossa cobertura é para atendê-los em todo o território aí, global, né, e que esteja interligado às informações. Nossas fábricas, né, onde efetivamente fabricamos produtos, temos 29 unidades Fabris em 14 países. Então, aqui na Europa, Américas e na Ásia. Aqui no Brasil, temos uma fábrica, né, temos 2, na verdade, a fábrica aqui em Cotia e também uma fábrica de outra aquisição da Spirax-Sarco do Brasil, que é a ITER Controls. Ok? Spirax-Sarco no Brasil. Como é dividida a nossa distribuição? Fábrica e escritório de vendas. Então, a fábrica fica aqui em São Paulo, em Cotia, e escritório de vendas ao longo do país. Então, temos 43 vendedores externos, 8 escritórios de vendas e uma fábrica no Brasil.
Onde atuamos? Aplicações para todo o loop de vapor e condensado. Então, geração de vapor, distribuição e utilização do vapor e soluções montadas e recuperação de energia. Temos soluções para todo o loop do vapor. Mais que um fornecedor de produtos, né? Além de produtos, vendemos soluções, e aqui uma série de soluções, treinamentos, assistência técnica, auditoria energética. Vocês podem contar conosco para todo esse loop de serviços e produtos. Fique atento, né, pessoal, aos nossos próximos webinários. Hoje a gente está tendo um webinário. No mês de maio ainda teremos mais um webinário com outro colega aqui da Spirax. O próximo webinário será no dia 24 de maio. O tema é segurança em sistemas de vapor. O outro webinário vai ser em junho, que é gestão de risco de contaminação e qualidade do vapor na indústria farmacêutica e como mitigar o risco de contaminação por legionela também em junho. Junho é um mês focado aí também na indústria farma e hospitais, porque estaremos também na feira e evento aí na FCE Pharma, né? Quem quiser nos visitar ou quiser se cadastrar, está aí a nossa chamada. Então, os webinários de junho vão ser dedicados para a indústria farma. Temos também um centro de treinamento aqui na Spirax, né, para treinamentos presenciais. Você pode apontar aqui o celular para conferir a nossa agenda, mas no site da Spirax também está a nossa agenda, você pode dar uma olhadinha lá. E fique atento a esses próximos treinamentos presenciais. Nós teremos agora em junho, né, curso de aplicação presencial de vapor na indústria farmacêutica, né, como eu falei, o mês de junho dedicado aí ao mês como farma, e ainda em junho o curso de eficiência energética em sistemas de vapor. Então, esses cursos são presenciais e temos cursos em todo o Brasil. A Spirax é uma empresa com foco em sustentabilidade, né? Então, a gente coloca aqui nas Team Specialties nossas economias de carbono, divulgamos ao mercado, a economia que os nossos produtos provêm para os nossos clientes, sempre contabilizados no ano que passou, né? Então, 18,2 milhões de toneladas de emissões de CO2 economizadas anualmente com produtos vendidos em 2020, e a equivalência aqui em milhões de carros, em milhões de árvores, e sempre preocupados em informar qual é a grandeza desses números, né? Então, no webinário passado, vocês tiveram um webinário sobre tecnologia natural, que é a nossa chamada aqui, né? Você vê vapor, nós vemos tecnologia natural. Vamos dar início, efetivamente, então, ao webinário. Então, aprenda a quantificar os benefícios sustentáveis de seus sistemas de vapor. Veja que a nossa sequência de webinários, para quem está acompanhando aí, é legal acompanhar desde o primeiro até essa sequência agora, né? O mês de junho vai ser, como eu disse, para a farma, né? E depois a gente retoma essa sequência, todos linkados à sustentabilidade. Claro que nas apresentações de farma, os ganhos sustentáveis também serão demonstrados, mas estarão focados em um segmento. Quais os objetivos desse webinário? Né? Primeiramente, é fornecer conteúdo que proporcione mudanças transformacionais e sustentabilidade. A Spirax está preocupada em realmente fornecer esse conteúdo aos nossos clientes, aos nossos consultores, às partes interessadas. Demonstrar informações que permitam a quantificação e captura consistentes dos benefícios de sustentabilidade. Então, aqui a gente vai demonstrar um exemplo bem tranquilo, né, de como a gente consegue utilizar no dia a dia com o aproveitamento, por exemplo, de vapor flat e o quanto isso impacta em sustentabilidade. E aumentar o conhecimento sobre as ofertas de sustentabilidade e serviços da Spirax. Então, eu gostaria de demonstrar aqui onde a gente pode auxiliar as indústrias a realmente verem essas oportunidades de sustentabilidade e os ganhos que elas podem trazer, né? Então, atualmente, né, no mundo, né, quem são os guias das oportunidades de descarbonização, ou seja, de realmente não emitir CO2? Primeiramente, antes disso, né, o calor, energia térmica, ela contribui em torno de 40% das emissões globais de CO2. A indústria representa 50% do uso total do calor. E isso demonstra a nossa responsabilidade por que a gente está falando disso aqui, por conta do impacto global que a gente tem de emissões. Eu falei disso no webinário na Rota de um Futuro Mais Verde, do impacto da indústria
realmente é nas emissões de CO2. E aqui fica bem claro, e como a Spirax trabalha, né, com a gestão dos sistemas de vapor ou desenvolvendo soluções para sistemas de vapor, a gente entende que a gente tem um papel grande aí para contribuir nessa jornada. E quais são os guias, né, que orientam o mercado em relação ao que fazer com isso, né? Em como seguir com a descarbonização? Os guias, quem vai mostrar um caminho ou realmente demonstrar como fazer isso ou como é permitido fazer isso, são os governos, com a legislação. Também vai ser o sentimento das partes interessadas, ou seja, dos clientes, dos fornecedores, das comunidades, né, as partes interessadas para que a gente tenha um mundo realmente, né, nós só temos um planeta, né, e que tenhamos um mundo com menos emissão aí de CO2, que tenhamos menos efeito estufa, menos aquecimento global. E outro guia é a intensidade energética dos processos industriais, né, que tem sido cada vez mais medido. Então, como está a intensidade de cada segmento, né, da indústria? Isso é um guia para que eu desenvolva soluções para minimizar a intensidade de emissão. Atualmente, apenas 5% do calor industrial é gerado a partir de eletricidade, por exemplo. Então, isso demonstra que a gente usa muito ainda muitos combustíveis, né? Muitos combustíveis fósseis ou outros tipos de combustíveis, como biomassa, enfim, mas somente 5% do calor, né, dessa energia térmica é gerada por eletricidade. E quais são as barreiras, né, globais para a gente avançar nas oportunidades de descarbonização? E aí são barreiras globais porque são pertinentes também a cada país, ou a cada território, ou a cada segmento. Então, requisitos de infraestrutura, poxa, só 5% é gerado, né, a partir de eletricidade, mas e mudar uma infraestrutura para eletricidade? É fácil? Nem sempre é fácil em todo lugar. Taxas de adoção variadas, né? Então, tem países, tem segmentos que adotam mais medidas de redução de emissão do que outros segmentos ou países. Então, isso não está nivelado, né? Todo mundo, nós temos lá o Acordo de Paris, temos as nossas metas, né, em relação ao não aquecimento, né, global, a realmente não ultrapassar, né, aquele 1,5 graus que a gente estava falando, mas as taxas de adoção para isso, né, das medidas para isso, elas são variadas, porque dependem de cada país, e aí cai aí na conversa da infraestrutura, enfim, da disponibilidade. E economia de curto prazo, então, temos, né, aqui e nas grandes companhias, metas de curto prazo a serem cumpridas, mas são barreiras, porque se elas são de curto prazo, vão exigir maior investimento, soluções realmente de curto prazo para atingir aquela meta. E qual é a urgência da agenda de sustentabilidade? Como eu disse, né, o calor, a energia térmica, representou 50% do consumo global de energia final em 2018. Cerca de 50% da energia térmica foi usada em processos industriais. Então, olha aqui a nossa responsabilidade. E energia térmica contribuiu com 40% das emissões globais de dióxido de carbono. E qual a urgência que alguns setores, alguns segmentos estão sentindo? Eu coloquei um exemplo aqui, né? A geração de vapor, por exemplo, ela representa 54% do consumo de energia para o setor de bebidas e alimentos no Reino Unido. Na apresentação passada, né, no outro webinário, eu passei o link aí para o pessoal sobre como consultar por segmento no Brasil, por segmento no mundo inteiro, dá para a gente realmente monitorar quais os setores, né, ou até mesmo manejo agro, né, quanto eu tenho de emissão, manejo de terras no Brasil, e isso atualmente é monitorado online, né? A gente tem essa capacidade de checar essa informação. Então, cada vez mais, né, o mundo está avançando na área digital, de realmente termos acesso às informações de forma muito imediata. Então, vamos lá. Uma introdução à quantificação dos benefícios de sustentabilidade. Para mim,
para mim não, né? Para nós aqui, a primeira coisa quando a gente fala em sustentabilidade, comunicação é tudo, né? É uma área que as empresas estão avançando, nós estamos avançando, e como é que a gente trabalha na jornada de sustentabilidade aqui na Spirax, em conjunto com os nossos clientes, consultores, enfim. Primeiramente, né, a gente apresenta ideias e discute aplicações na linguagem de unidades de sustentabilidade reconhecidas nas metas das companhias. Então, se as empresas têm metas, né, com unidades, lá a gente vai falar um pouco de conversão de unidades e tudo mais, o consultor da Spirax vai tentar apresentar sempre dentro das metas reconhecidas pelas companhias que ele está auxiliando. Compreendemos as necessidades de curto e longo prazo das companhias, definindo objetivos de sustentabilidade ou descarbonização, e também como as conclusões que complementarão essa jornada, né? Encorajamos o pensamento estratégico de como alcançar operações sustentáveis para, em seguida, olhar para a mudança de matriz energética. Muitas vezes a gente se depara com projetos em que já há uma solicitação da mudança de matriz energética, mas sem uma análise prévia, né? Um pensamento estratégico, até para a questão de infraestrutura e tudo mais. E realmente, será que com o que se tem hoje nos sistemas, não existem ganhos realmente significativos que poderiam ter sido verificados a curto prazo? É isso que a gente sempre vai estar perguntando. E quais são as perguntas, né, para a gente reconhecer essas oportunidades de sustentabilidade junto aos nossos clientes e aos nossos consultores? Primeira coisa, né, quais são as metas de redução de energia líquidas ano a ano que a sua empresa possui? A partir disso, eu vou saber em quais projetos a gente deve atuar ou focar mais, em quais projetos a gente pode auxiliar mais para poder ajudar efetivamente a reduzir, né, a atingir as metas de redução de energia líquida. Qual o consumo, né, sabendo disso, qual o consumo anual total de energia, para que a gente possa saber o que aquela nossa solução vai efetivamente impactar dentro do consumo anual. As companhias, né, aí uma informação, definem sustentabilidade ou benefícios sustentáveis utilizando unidades de energia, né, como gigajoule, quilowatt-hora. Já em sistemas de vapor, na maioria das vezes utilizamos unidades de massa, quilos, quilograma-hora. Então, muitas vezes os relatórios, as informações diretas e específicas de sistemas de vapor estão em uma unidade de medida, mas as metas de redução de energia estão em outra. Como é que eu converto para mostrar esse impacto, né, para quem está sendo assessorado aí? O que é esperado que cada solução possa oferecer para impactar nas metas de redução de emissão? Importante entender isso, né, das pessoas que são atendidas por nós. O que é esperado das nossas soluções? Reconhecer os benefícios totais, ou seja, existe projetos de economia de água, efluentes, vapor, e aí ir mais para dentro nos projetos, né? Uma vez que eu sei o consumo anual total de energia, e depois eu sei em quais projetos você está trabalhando mais, economia de água, efluentes, vapor, é onde a gente pode trabalhar mais para assessorar e atingir a meta. Estabeleceu-se, né, na empresa um roteiro de descarbonização definido e que podemos oferecer, e o que a gente pode oferecer para alcançar o mesmo, né, para trabalhar junto ao cliente, ao consultor, nesse roteiro de descarbonização, onde estão os gaps ali que a gente pode auxiliar. Falando um pouco em roteiro de sustentabilidade ou descarbonização, né, um roteiro aprimorado de descarbonização é um guia para o atingimento de metas. Então, as empresas que têm esse guia de descarbonização, elas conseguem definir metas e ações de uma forma mais sincronizada e facilitada, entendendo e podendo, né, ser assessorada para verificar onde estão as oportunidades. A maioria das multinacionais definiu datas para descarbonizar a própria cadeia de valor. Então, tanto a Spirax, né, como eu comentei no outro webinário, nós temos metas de curto e longo prazo. Então, temos metas para 2030, por exemplo, de curto prazo, para que a nossa emissão seja net zero, né, líquida, emissão de CO2.
e temos metas até 2050. Provavelmente, né, as multinacionais, quando você entra nos sites delas, você encontra essas metas para a área de sustentabilidade. E como as companhias conseguem reconhecer a jornada de descarbonização dos sistemas de vapor? Primeiro, reconhecendo que haverá uma progressão natural da transição de energia, não adotar este como o primeiro passo e mais rápido. A gente tem que avaliar. A jornada começa, e a gente vai falar bastante disso, o Fortunato também falou disso na outra apresentação, por meio de otimização. Então, será que primeiro eu otimizei todos os sistemas que eu tenho na planta para que depois eu começasse a falar em transição energética? Importante entender isso. Ao adotar soluções de otimização de vapor, definir essa etapa como descarbonização progressiva, ou seja, é uma etapa que vai acontecendo, né? Ela não é uma etapa que para a otimização. A descarbonização não precisa ser alcançada no primeiro ano, né? Ou seja, eu quero fazer todos os projetos de uma vez no primeiro ano, demonstrar todos os ganhos. Calma, né? A gente tem que ver onde primeiro eu tenho mais emissão, onde eu posso impactar mais ou aonde eu tenho mais disponibilidade de trabalhar com a otimização, atrelando as necessidades de otimização ao atingimento de metas anuais. Então, onde eu verifiquei a necessidade de otimização, demonstrar diretamente onde ela vai impactar nas metas anuais. Esse gráfico é bem legal, ele é um indicador de intensidade de carbono, né? Então, é a eficiência energética como elemento-chave na redução da pegada de carbono. Então, basicamente, ele demonstra aqui, né, os objetivos iniciais em amarelo, os objetivos mais ambiciosos de redução de emissão e quais são os objetivos, né, que a gente gostaria de atingir aí mais ambiciosos ainda. Então, você veja, menos 10, 12, 15 aqui por ano. Então, até 2050, como a gente tinha comentado lá do Acordo de Paris, o objetivo é que não tenha, né, que a gente consiga ser net zero, literalmente, né, um mundo. Mas aí cada companhia vai ter os seus objetivos linkados a essa informação. Existem companhias que já têm objetivos aqui já para 2025 e muito arrojados. Então, é onde a gente pode realmente auxiliar, demonstrar oportunidades em sustentabilidade. Para isso, é preciso entender e ver o quê? Um roteiro, né? E quais são as etapas. Então, como eu falei, a primeira etapa é otimizar. A segunda é gerenciar. E a terceira é inovar. Isso dentro de um sistema de vapor, tá, pessoal? Então, a gente começa aqui com otimização, que é a avaliação básica, né, do sistema de vapor, que a gente fala andar pela planta, que é o quê? Gerenciar os purgadores, isolar e eliminar os vazamentos. Só de fazer isso, eu já estou realmente otimizando e deixando, né, de jogar energia fora, deixando de consumir mais combustível para geração, uma pequena ação. Segundo, auditoria avançada de vapor e energia térmica. Avaliar o potencial de economia de energia desde a geração do vapor até o ponto de uso. Né? E aí uma avaliação não só dos purgadores, né? Uma avaliação avançada de todos os sistemas que trabalham com vapor desde a geração até o ponto de uso. Terceiro é a análise profunda do sistema de vapor, que é revisar o balanço de energia no sistema e criar um plano de otimização térmica desse sistema. É onde eu vou demonstrar novos sistemas que podem recuperar calor de forma mais inteligente, onde eu estou perdendo, entre aspas, aí, calor e poderia recuperar dentro de sistemas já existentes. Então, é a análise profunda do sistema de vapor. Depois a gente vai para o passo de gerenciar. Gerencie o uso e os custos de energia, né? Muitas vezes essa etapa até já existe, mesmo que nem todas as outras estejam cumpridas. Por quê? Porque a etapa de otimização ela é uma etapa que nunca acaba. Né? A partir do momento que eu gerencio os purgadores, eu me mantenho gerenciando. Né? São etapas que são contínuas. E o gerenciamento, que é gerenciar o uso e os custos da energia, estão atrelados a partir do momento que você tem as informações e os dados da otimização. Então, monitoramento digital e otimização dos sistemas. Eu começo a monitorar digitalmente o que está acontecendo nos sistemas propostos. A Sparex trabalha com monitoramento digital e por isso adquiriu outras empresas de monitoramento digital dos sistemas de vapor. Né? Nós temos monitoramento digital de purgadores, né? De vazamento de purgadores, né? Que eu posso ver isso à distância.
né, em que eu posso ver isso online o tempo todo, né? Então, isso já traz informação em que eu vou poder agir de maneira, né, preventiva em qualquer tipo de correção e evitar mais vazamentos. E aí, por último, né, esse aqui não pode ser o primeiro passo, é o passo da inovação, que é o que? A descarbonização da geração de vapor. Depois que o sistema de vapor estiver todo otimizado e eu estiver monitorando, eu tenho que tentar considerar aí, se possível, a gerar o vapor de forma net zero, né? E aí existem várias possibilidades de gerar o vapor com zero emissão, e aí vai depender de combustível, vai depender de várias informações para chegar na etapa de descarbonização. Beleza? Bom, vamos nessa. Outro passo é a engenharia sustentável. Pensando em tudo isso, cumprindo esse roteiro, verificando as metas, eu entro com o quê? Com a engenharia sustentável. E por que eu preciso da engenharia sustentável? Por que a gente tem que focar em uma engenharia sustentável? Primeiro, para identificar as ineficiências dos sistemas e otimizá-los. Esse tem que ser o nosso pensamento principal. Tradicionalmente, os sistemas de vapor operam, né, infelizmente, aí, isso aqui é uma informação generalizada, com perdas elevadas. A eficiência líquida total pode ser tão baixa quanto 55%. Ou seja, olha quanta oportunidade mesmo na etapa de otimização. Né? Já é comum esses sistemas trabalharem com alguma ineficiência. Os sistemas de vapor podem ser vistos, muitas vezes, como intensivos em emissão de carbono, quando não otimizados com foco também em sustentabilidade. Então, aí depende, né? Se você gera um vapor a partir de um combustível fóssil, ou se você tem muita perda por vazamento, enfim. O sistema pode se tornar intensivo em emissão de carbono por conta disso. Mas ele pode ser otimizado com foco em sustentabilidade e não ser intensivo em emissão de carbono. Por quê? Porque você focou em engenharia sustentável. Em muitos países, né, e o Brasil está caminhando bem acelerado para isso, créditos de carbono, né, já estão disponíveis até para ajudar nessa emissão net zero, no sentido de um residual aí de emissão de carbono, eu poder fazer essa compensação, né? Mas aí é um outro assunto, né? Para um outro webinário. E o avanço entre a descarbonização versus o uso da energia térmica com a fonte existente. Isso é uma pergunta que acaba se chegando, né? Depois da otimização, do gerenciamento, eu realmente vou partir para a descarbonização, mudar minha matriz energética, ou cheguei até aqui e vi que com a fonte existente eu consegui ser net zero, porque eu consegui reduzir as perdas, conseguir realmente focar na otimização e no gerenciamento do sistema de vapor. Para atingir os objetivos de sustentabilidade no sistema de vapor, devemos focar em variadas áreas de melhoria. E aí, quando eu falo em variadas áreas de melhoria, não só na geração do vapor, né? Na geração, na distribuição, na utilização e também no retorno de condensado ou na recuperação. Ou seja, tem muito trabalho em todas as etapas, né, no loop do vapor, em que você pode atingir objetivos de sustentabilidade. Estimular o conhecimento das indústrias através dos consultores de vapor. E entra aqui o nosso trabalho, né? Quando você tem aí uma planta que tem todas as etapas, né, provavelmente aí na geração, distribuição, enfim, um consultor da Sparex pode te auxiliar em todas essas etapas a descobrir aí quais são as oportunidades em sustentabilidade ou quanto você pode reduzir de emissão de CO2 através de uma solução ou uma aplicação proposta. Né? Isso é bem legal e bem importante, porque é o que a gente fala aqui, engenharia com propósito. Né? Além de ofertar produtos, o mais importante é que a gente consiga ofertar soluções ou até mesmo conhecimento, não só soluções, que possam ajudar as indústrias com seus objetivos de sustentabilidade. E como a gente faz isso? Né? Engenharia sustentável, como? Hoje eu vou falar um pouquinho disso. Né? A otimização do sistema de vapor irão exigir acuracidade e precisão, refletindo diretamente nos modos de operação. Então, se eu realmente quero otimizar o sistema de vapor, a necessidade de acuracidade e precisão vão ser cada vez
maiores. E isso vai exigir equipamentos mais tecnológicos, controles mais precisos, né? Vamos aqui para uns exemplos. Então, haverá necessidade de sinergia da geração de vapor até a sua utilização. Então, desde a geração até o consumidor lá, todo mundo vai ter que estar preocupado com o mesmo foco. E todas essas áreas vão ter que ser valorizadas da mesma maneira, porque em todas elas há oportunidade de ganhos sustentáveis. Um exemplo é o controle de nível de caldeira, né? Exemplo de controle de nível 2 a 3 elementos. O controle de nível é feito medindo o nível da caldeira, que é um elemento, a vazão de vapor, 2 elementos, e a vazão de água, 3 elementos, modulando a válvula de controle proporcional instalada na alimentação da água de caldeira. E quais são as vantagens, né, nesses casos? Bom, mantendo o nível constante da caldeira, é feito um abastecimento contínuo, evitando a entrada de um grande volume, né, de água fria quando a bomba liga. E dessa maneira é possível obter uma economia de combustível, evitar picos de energia, pois a bomba fica ligada constantemente e queda na pressão do vapor sempre que a bomba é ligada. Outro exemplo aqui, interessante para trazer, é desaeradores, que também operam com controles a 2 e 3 elementos. O desaerador ele é uma parte importante, né, no sistema de vapor para a redução da corrosão causada pela presença de gases não condensáveis, como oxigênio e dióxido de carbono. E por isso a gente observa alguns ganhos, né, sustentáveis, como economia de água, por conta da redução da frequência, né, de purga da caldeira, e também economia de energia, porque não há perda, né, do vapor flash residual. Esse calor ele é utilizado para elevar a temperatura da água de alimentação, evitando, em muitos casos, o desperdício de calor. Claro que depende de uma avaliação caso a caso, pois existem outros equipamentos de engenharia associados que também devem estar bem regulados, queimadores, enfim. Mas aqui, né, 2 exemplos importantes na geração. E quando houver necessidade de recuperar energia que está sendo descartada, pense no equilíbrio térmico, porque aí a gente começa a virar caçadores de energia, né? Tentar realmente ver onde está sendo descartado, onde eu posso aproveitar, mas aí eu tenho que pensar no equilíbrio térmico, se haverá disponibilidade de recursos, né, para isso. Então, primeiro é necessário avaliar o reaproveitamento de energia de forma funcional, avaliando o modo de operação, né? Ele vai operar num equilíbrio, ele vai ter picos, como é que vai ser esse real modo de operação. Por exemplo, em um sistema de recuperação de energia de um vapor atmosférico revaporado, é preciso avaliar um sistema hidráulico e a disponibilidade de água suficiente para absorver tal energia. Então, se eu não tiver água suficiente, eu até tenho uma energia ali sendo descartada, mas eu não vou ter como aproveitá-la, né? Esse é o ponto, né? A gente tem que ver se as necessidades que o sistema precisa para a gente reaproveitar a energia, nesse caso a água, se ela vai estar disponível no sistema realmente de forma funcional. Por exemplo, considerar válvulas classe 6 de vedação, né? Uma classe estanque, em sistemas on-off para evitar perdas de vapor por vazamentos. E, frequentemente, também é possível viabilizar melhoras em sistemas de vapor através dessa recuperação de energia. Isso é real, né? Frequentemente, a gente consegue viabilizar de forma demonstrando o payback de sustentabilidade, o payback financeiro, através de recuperação de energia. E buscar equipamentos que operem de forma mais estável, mesmo com oscilações de carga ou demanda, porque isso vai refletir com certeza no teu consumo de combustível. Então, vamos falar um pouquinho agora de unidades de engenharia e um processo de conversão para a gente fazer um exemplo aqui, tá? Então, muitos dados em sistemas de vapor estão informados em unidades de engenharia pertinentes a esses processos, ou seja, nem sempre convertidos para as mesmas unidades das metas de sustentabilidade, que é o que a gente falou lá anteriormente. Então, como converter quilos em energia e dióxido de carbono em energia, gigajoule ou em toneladas de CO2? Vamos dar um exemplo de caso ao progredir no processo de conversão. Então, primeiramente, converter vapor quilos em joules, converter energia joules em emissões de gases de efeito estufa e levar em conta as eficiências de geração. Isso é importante, né? A eficiência da caldeira.
Normalmente não é 100%. Então, levar em conta as eficiências de geração e demonstrar redução total líquida de energia do gás natural, ou seja, o quanto eu vou usar menos, realmente, né, net do gás natural com o exercício proposto aqui em redução de utilização. Então, primeiro, nas tabelas de vapor, a gente, estamos familiarizados com a entalpia da água, entalpia de evaporação e entalpia de vapor. Isso está informado na tabela. Vou dar um exemplo aqui da tabela. Usamos essas tabelas, para determinar a temperatura do vapor a partir da pressão, juntamente com a sua capacidade de transferir energia térmica. Então, aqui um exemplo qualquer, pressão 0 bar, aí, 100 graus, saturação, e aqui eu tenho, entalpia da água, entalpia de evaporação e volume específico, entalpia do vapor. Vamos continuar com o nosso exemplo, agora com mais detalhes. Qual que é o caso? Um caso, X, que após a avaliação, técnica em campo, com auxílio aí do consultor da Spirax, que propôs, por exemplo, uma solução, identificou-se potencial para recuperar 300 kg de vapor flash. O potencial energético do gás natural, nesse caso, o dado é gás natural, foi informado em kWh por normal metro cúbico. Então, a gente vai precisar converter energia de vapor em redução líquida equivalente no gás natural. Ou seja, ao recuperar 300 kg/h de vapor flash, o que isso vai impactar em redução líquida de utilização do gás natural, redução de combustível, certo? Vamos nessa. Unidade de engenharia ainda, vamos continuar nosso exercício. Então, foi dado 300 kg/h de vapor flash a 10 bar manométrico, vai ser a pressão da caldeira, e de acordo com a tabela do vapor, a entalpia do vapor a 10 bar, se a gente pegar na tabela lá, é de 2.781 kJ por quilo, ok? Isso é um dado também. Temperatura média da água de reposição, um dado informado, é de 15 graus no nosso exercício aqui. A entalpia da água é de 4,186 kJ por quilo, por grau Celsius. Então, a entalpia total da água é de 62,8. Então, eu multipliquei aqui o 4,186 por 15 graus para eu ter a entalpia total da água, da parte água. Então, o total net de energia é de 2.718,2 kJ por quilo, ou seja, esses 2.781 do vapor menos a entalpia da água, ok? Sendo o total net de energia, considerando os 300 kg por hora, é de 815,460 kJ, certo? Convertido para gigajoule, porque eu multipliquei aqui os 300 kg/h vezes o total net. Então, cheguei aqui em 815,460. E aí, convertido para gigajoule, que é uma unidade mais comum para a economia de energia, eu tenho aqui que o total net de energia é de total net do vapor flash, de energia convertido, é de 0,815 gigajoule por hora. Ok? Continuando o nosso exercício. Um dado informado também, gás natural, a informação de potência energética, 11,5 kWh por normal metro cúbico. Sendo 1 joule igual a 1 watt por segundo, 1 kWh é 3,6 megajoule. Nesse caso, cada normal metro cúbico vai equivaler a 41,4 megajoules. Basta converter gigajoule, aí ele divide por 1000, para a gente usar numa unidade comum, a gente bater com a unidade aqui do vapor flash, para gigajoule normal metro cúbico, certo? Então, até aqui, pessoal, eu simplesmente peguei a potência energética aqui do gás natural, passei para megajoule, e de megajoule eu passei para gigajoule, para poder chegar na mesma unidade. As unidades de medida do gás podem ser variadas, e aqui é só um comentário, porque você pode ter na sua conta de gás em megajoule, normal metro cúbico, BTUs por normal metro cúbico. Então, é sempre importante verificar a nota aí do combustível para fazer as corretas conversões. Outro exemplo
aqui, outro exemplo não, no mesmo exemplo, 300 kg de vapor flash, como eu falei, é o 0,815 gigajoule por hora. Então, um dado também, levamos em conta aqui, depois a gente pode falar mais de eficiência de caldeira em outros treinamentos, mas um dado, 82% de eficiência da caldeira vai equivaler aqui 0,994 gigajoule por hora. Então, basicamente, eu peguei aqui o 0,815 gigajoule hora do vapor flash, né, que eu tenho informação, e multipliquei por 0,82 e vou encontrar aqui em relação à relação com gás natural, certo? Porque eu, por conta da eficiência da caldeira, eu tenho que fazer essa conversão. Levando em conta 8.400 horas de operação. Então, 8.400 horas vezes 0,994 aqui, 8.349 gigajoule por ano. Com a observação que 1 kWh é igual, né, como a gente já falou lá atrás, a 3,6 megajoule. Então, a redução net de energia, né, levando em conta toda essa informação aqui que eu já fiz, levando em conta a eficiência da caldeira, multiplicando aqui pela vazão de vapor flash. Então, a redução net de energia é os 8.349 gigajoule por ano. E quanto isso equivale em quilowatt-hora-ano? Né? 2.319.166 kWh por ano. Conhecendo-se o consumo anual total de gás, pode-se então apresentar a redução percentual líquida. Então, se você tem, né, essa informação de consumo anual do gás, você pode demonstrar quanto foi essa redução. Outro ponto é a redução de CO2, mas a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é o fator de emissão dos combustíveis, ok? Os fatores de emissão, eles diferem de acordo com o tipo de combustível, e isso é tabelado aí por cada governo. Então, os sites públicos de informação dos governos, eles podem oferecer o fator de emissão com base na fonte do combustível. Eu coloquei um exemplo aqui no Brasil, que é o ghgprotocol.org. Lá você pode selecionar o combustível e ele te informa o fator de emissão. Basicamente, combustíveis, né, que provém de sólidos, né, provém de uma fonte sólida, combustíveis fósseis tipo carvão, eles vão ter um fator de emissão maior, né, sólidos ou madeira. E aí os gases e os líquidos provavelmente vão ter fatores de emissão menor. Então, se você tem uma caldeira com combustível que é sólido, aí, né, que exige que tem essa queima do combustível sólido, provavelmente ela emite muito mais CO2 para a atmosfera do que um combustível líquido ou uma biomassa, e aí entram outros assuntos também. É só para a gente ter essa ordem de grandeza do fator de emissão. Levando em conta, né, a redução a que a gente acabou de falar no outro slide, de 8.349 gigajoule ou 2.319.166 kWh, vamos considerar aqui, a gente pegou de uma fonte aqui do governo, o fator de emissão do gás natural, que é 0,18403, e por isso que eu passei para quilowatt todo esse trabalho, porque a fonte de emissão é informada em quilowatt-hora. Então, 0,18403 kg de CO2 por quilowatt-hora. E a emissão correspondente em CO2, né? Então, qual que é a pegada de carbono desse processo? É exatamente esse 2.319 vezes o fator de emissão. Então, basicamente, né, quando eu estou reduzindo a utilização, aí, no caso, o potencial de redução de utilização de vapor flash, eu vou precisar não utilizar mais combustível, porque eu vou aproveitar esse vapor flash no sistema, e eu também vou reduzir, né, a emissão de CO2, porque eu vou deixar de usar combustível. Então, neste processo, eu deixaria, né, de emitir 426,79 toneladas de CO2 por ano. Isso é bem legal, né, de informar, de mostrar, né? Dá até para a gente fazer algumas conversões aqui, por exemplo, em árvores, né? Existem espécies de árvore, mas enfim, aí é outra tabulação. Mas quanto uma árvore consegue retrair, né, resgatar de CO2 na atmosfera, e é em torno de 22 quilos de CO2 por ano. Então, se eu deixo de emitir 426,79 toneladas, a gente está falando de muita árvore, muita árvore. E é por isso que não dá para eu
neutralizar a emissão do CO2 só com árvore. Não, tem que ser com desenvolvimento tecnológico, tem que ser com realmente aplicações que façam essa redução sem eu precisar depois fazer a compensação disso com árvores, porque senão daqui a pouco a gente vai ter que plantar um território maior do que o nosso próprio país para compensar as nossas emissões. E conclusão, né? Vou colocar um resumo aqui de tudo isso. Eu sei que foi um pouco corrido, mas saiba que nós aqui da Spirax, a gente está preparado exatamente para demonstrar esses cálculos nas soluções que a gente leva, né, para os nossos clientes, consultores, para as nossas comunidades também. Então, fiquem à vontade, né, para nos chamar para exatamente demonstrar isso. Então, uma economia de 300 kg de vapor flash ou 2.520 toneladas de vapor, levando em conta 8.400 horas, redução da energia do gás natural em 8.349 gigajoule ano, reduzirá, né, X% da energia total do gás utilizado na planta, e aí é só fazer uma continha, né? Se você tem uma conta de gás X, você vai conseguir ver quanto você vai conseguir reduzir de energia, né? Essa redução compensará 426,70 toneladas de CO2 ano. A economia financeira ela vai poder ser expressa em reais por quilowatt, né? Você vai conseguir ver lá na conta quanto você paga, né, pelo metro cúbico e fazer essa conversão aí para quilowatt-hora de gás natural. Isso vai reduzir também o consumo de água, né, em 2.520 metros cúbicos, menos X% do consumo total da planta. Porque se eu deixo de consumir 2.520 toneladas de vapor, eu deixo de consumir aí os 2.520 metros cúbicos de água para geração. Então, olha quantos ganhos a gente está falando em ganho em energia, ganho com certeza num payback financeiro, né, por conta do custo do combustível, redução de consumo de água e redução de emissão de CO2. Olha que ótimo exemplo aqui, falando só de recuperação do vapor flat. E onde a Sarco, né, pode te auxiliar? Veja que a gente está preparado para ter este olhar e dar esta consultoria em várias aplicações que nós temos aqui no dia a dia, né? Então, quando a gente fala em aplicações para blowdown, sólidos totais dissolvidos, nós também podemos ter ganhos em sustentabilidade, além de payback financeiro, retorno de condensado, né? Aqui a gente até colocou o comentário, 10% de retorno, igual a 1,3% de redução no consumo de combustível. Então, a cada 10% de retorno. E é isso, pessoal. Queria deixar esse recado, né, que é um recado muito importante, o quanto as nossas operações podem impactar, né, no desenvolvimento tecnológico, na redução de emissão e também em sustentabilidade. Então, a gente tem aqui o nosso sumário de sustentabilidade, ele é um sumário global, mas aqui com os dados do Brasil, né? Basicamente, em 2021, a Spirax ajudou os nossos clientes globais e locais a alcançarem as seguintes economias de energia, água e CO2 com apenas 12 das nossas linhas de produtos. Então, a gente colocou aqui economia total em energia e tentamos demonstrar isso, o consumo, né, por brasileiro, árvores e também piscinas olímpicas. Tudo isso aqui certificado, né, por empresa terceira. Somos uma empresa muito séria e que pensa primeiramente aí em sustentabilidade. Então, acho que esse é meu recado, né? Uma das nossas maiores estratégias aí, e que tem que ser uma estratégia não só da Sarco, né, mas globalmente é que só temos um planeta e aqui a gente faz engenharia com propósito. Dúvidas? Obrigada. Acho que é isso, Rashid. Vamos ver em que tempo eu terminei. 11h57. Temos 3 minutos. Não sei se tem perguntas aí. Você pode... Elô, muito obrigado pela apresentação. Acho que foi muito esclarecedora. Trouxe, acho que é um tema muito importante, muito caro para todos nós. Uma pergunta é com relação a quais os principais passos para iniciar um processo de otimização visando uma operação sustentável em sistema de vapor. Para mim, o primeiro passo, né, como eu coloquei ali na jornada, é captação de vazamentos, né, em sistemas pequenos, em purgadores. Ali, isso já traz um ganho sustentável muito grande, né? Quando eu vejo o vazamento ali em purgador, e a Spirax demonstra isso nos relatórios, nesse primeiro passo, ela já demonstra quanto em CO2 você deixa de emitir
né, por conta de não ter que gerar mais aquele vapor, por conta de não ter o vazamento. Então, como é a nossa jornada aqui, o primeiro passo da roteira é o walk the plant, andar pela planta e reduzir os vazamentos. Neles moram muitas das nossos ganhos em sustentabilidade. Todos os dias, né? Se você olhar nas ruas também, aí, trazendo para o mundo vazamento de água da Sabesp, né? Vazamento de... Tudo isso é energia, tudo isso pode ser, né, transformado em ganho sustentável se não tivesse vazando. Legal, obrigado, Elô. Por conta do tempo, a gente tem a pesquisa de satisfação lá, vai ficar aberto para vocês fazerem perguntas para a Heloíse, e também tem outras perguntas lá que vão auxiliar a gente a melhorar os nossos treinamentos. Heloíse, muitíssimo obrigado. Essa apresentação ela fica gravada, a gente tem um link no nosso site, onde vocês podem acessar as gravações, tá? E para quem responder a pesquisa de satisfação, a gente vai estar mandando o conteúdo desse treinamento, tá? Então, por isso que a gente pede para que vocês respondam. Em até 7 dias a gente manda o conteúdo junto com o certificado de participação. A gravação desse treinamento é enviada ainda hoje, tá? Então, agradeço a todos, um bom dia a todos e, Heloíse, muitíssimo obrigado. Obrigada, Rachid. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.